Oi, pessoal, tudo bem? Graça e paz. Passando aqui para compartilhar algo que estava batendo papo com Deus e eu queria dividir isso com vocês, com os irmãos. É, Quando a Giovana, minha filha, tinha em torno de uns 7 anos de idade, mais ou menos, eu estava com ela na frente de um lugar ali que a gente ia buscar comida. E aí ela estava lá na rua, ali no passeio, estava brincando e tal, né? Uma rua muito movimentada, passando bastante carro. E aí ela me falou assim: pai, posso subir nessa placa aqui de pare? Eu falei para ela assim: pode. Ela olhou para mim, arregalou os olhos e falou assim: pai, você, como pai, você não pode permitir que eu suba na placa de trânsito. Eu falei para ela assim: é verdade, filha, eu acho que eu deveria ser um pai que impõe mais limites para você. E eu lembrei desse testemunho e depois eu estava pesquisando um pouquinho sobre o quanto que nós, pais, a gente influencia na vida dos filhos, na infância deles, né? E eu vi uma pesquisa americana, que a Universidade da Pensilvânia estudou 700 crianças. Aí ela observou essas crianças desde o jardim da infância até os 25 anos de idade. E nesse estudo, eles perceberam que os pais que permitiam as crianças a brincarem livremente durante as suas infâncias, interagindo com os seus amiguinhos, 54% dessas crianças elas tiveram uma vida adulta bem-sucedida dentro de boas faculdades. Então eu estava conversando com Deus a respeito disso, a respeito de ser criança. Eu gostaria de ler um texto com vocês, Mateus 18, do verso 1 ao 5. O texto sagrado diz assim: naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Gostaria de orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra viva e eficaz. Senhor, nós entregamos os nossos corações nas tuas mãos, Pai, para que essa tua palavra, como uma espada, venha trazer revelação lá no nosso profundo e trazer à tona, Pai, aquilo que a gente precisa ser ensinado. Porque tua palavra fala que tudo aquilo quanto foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, Pai. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, traz ensino e revelação especificamente ao coração de cada um de nós que ouve esta palavra, esta ministração, e que seja através do teu Espírito, Pai, que essa transformação e ensino ocorra em cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Contextualizando, essa discussão, na verdade, essa passagem aconteceu após uma discussão entre os discípulos. Eles estavam lá debatendo entre eles quem seria o maior de todos, quem é que seria o mais importante, quem é que Jesus estava dando mais atenção ou achava mais importante entre eles. E o tema dessa mensagem de hoje é: cristão maduro é aquele que aprendeu a ser criança primeiro. Olhando nesse texto aqui, a primeira lição que eu percebo desse texto aqui é uma lição que o Senhor Jesus dá a respeito de humildade. O Senhor Jesus, ele pega uma criança e ele coloca no meio da roda e mostra para todos os adultos na fé que se a gente não for igual a essa criança, a gente não vai ter acesso ao reino dos céus. Quando ele usa assim o termo
Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem, a palavra no grego é estrefo, que quer dizer virar, girar, mudar a conduta, mudar a mente, mudar o pensamento. Fala assim, ô pessoal, vocês estão discutindo coisas porque o orgulho seus, a vaidade suas, a necessidade por reconhecimento, a arrogância, é uma coisa que está enchendo o coração de vocês, né? A palavra fala que o que a gente fala é aquilo que o nosso coração, o nosso íntimo está cheio, e a gente está cheio de orgulho, está cheio de vaidade, e a gente quer ser reconhecido. E aí a gente debate, discute, fala assim, não, eu sou o maior, eu sou o melhor, sabe? No meio, é só a gente olhar para o nosso dia a dia, né? Na verdade, nós estamos cheios de tomes e de tássias. Mas, pastor, por que o senhor está falando que nós somos tomes e nós somos tássias? Né? Porque, na verdade, a gente é tome achando, né? A gente, na verdade, tá se achando, né? O tempo todo a gente quer se orgulhar, o pessoal olha para mim, eu sou bom, né? E aí o Senhor Jesus ele pega e traz uma criança para dar uma lição de humildade, dar uma lição de como funcionam as coisas no reino. E por que eu trouxe aquela lembrança do testemunho da Giovana? A Giovana ela olha para mim, ela espera de mim um pai que às vezes imponha limites, né? Às vezes subir na placa do pare na rua é um negócio que a criança ela já espera, fala assim, não, meu pai não vai me deixar. Aí quando eu falo assim, pode subir, causou uma estranheza no coração dela e ela me deu uma lição. Falou assim, pai, você é o cara que eu esperava que me desse limite, né? Então, a criança, eu acho tão bonito isso, a criança, ela olha para o pai e ela confia no pai. A criança, ela admira o pai, a mãe, né? Para ela, o pai e a mãe, chegam até uma certa idade, eles são sempre os certos, eles são sempre aqueles que, que sabe tudo certinho, tudo direito, né? Eu lembro de uma discussão que eu tive com um amigo meu, eu era pequeno, né? E aí ele falou assim que ele queria o papel higiênico. Eu falei assim, mas que é isso, né? Ué, papel higiênico, César. Você não sabe o que é papel higiênico que a gente usa no banheiro quando a gente faz totô? Eu falei, não, não é assim que fala. Ué, mas então como que você fala aqui na sua casa? Não, minha mãe me ensinou que o certo é papel higiênico. Aí ele começou a dar risada, né? Porque para mim o certo era o jeito que eu fui ensinado, né? Se papel higiênico era o certo, para mim era o certo, porque meu pai e minha mãe falavam assim, só que eu achava que eles falavam assim, né? Quando você fala rápido, vira papel higiênico, né? Mas aí são coisas que a gente admira no pai e na mãe, e tudo que eles falam é certo, tudo aquilo é o correto, né? Então eu acho bonito, na verdade, quando Jesus ele quer dar uma lição de humildade, você percebe que a criança ela é humilde, mas ela não é forçada a ser humilde, ela é humilde porque ela reconhece um pai e uma mãe que são autoridades porque já viveram, porque conceberam ela, porque já estão nessa terra antes dela. Então, é um respeito, sabe? É uma humildade assim reverente. É algo que é um temor, sabe? É uma reverência mesmo. E isso é legal, porque Jesus ele pega a criança e dá o exemplo para os adultos na fé, sabe? E fala assim: olha, gente, se vocês ela, não forem simplesmente dependentes, como essa criança é dos pais dela, na sua vida cristã, entender que essa dependência alegre, humilde, não forçada, de um Deus que eu estou tentando apresentar para vocês como Pai, vocês não vão entrar no reino dos céus.
E só relembrando, já tratamos isso várias e diversas vezes. Quando a gente fala reino dos céus, troca reino por governo, por liderança, por paternidade, sabe? Assim como uma criança ouve a voz do pai e da mãe, e aquilo para ela é uma lei, é o correto, é o certo a se fazer. Assim também o Senhor Jesus ele está ensinando os discípulos. Se você não tiver essa humildade reverente, espontânea, como assim como a criança tem, você não vai conseguir obedecer a Deus como um pai amoroso que cuida, que impõe limites, que ama até entregar a própria vida, o próprio sangue no madeiro, por amor a você e a mim, sabe? Então, ter essa noção e entender o quanto é importante a gente aprender a ser criança diante de Deus. Essa é a lição, a primeira lição que eu vejo aqui, sabe? Só que geralmente a gente tem um primeiro contato com Deus já na vida adulta. Isso para nós é um problema, porque a gente já vem carregado de coisas. A gente já vem carregado do, ó, você não pode incomodar ninguém, tá? Ou então você fala, você aprende a não ser passado para trás, a revidar um soco com outro soco, ou uma humilhação com um xingamento. Você já vem carregado de coisas. E você tem que ser responsável, você tem que se virar, você tem que ser independente, você tem que dar conta sozinho da tua vida, cara. Você não precisa da ajuda de ninguém. E aí, quando você topa com Deus que quer ser pai, para te abraçar, e assim, eu olhar para você e falar assim, eu só quero que você seja um filhinho, uma filhinha minha, que você olhe para mim como teu provedor, como aquele que vai cuidar de todos os detalhes da tua vida. Se a gente não aprender a entrar nesse lugar de criança diante de Deus, a gente vai querer pular passos. E pulando passos, a gente vai ser adultos na fé distorcidos, sabe? Assim como as infâncias, né? Você vai ver vários estudos a respeito de quanto a infância interfere na vida adulta. Por exemplo, crianças que foram submetidas a cuidar dos outros irmãos muito cedo e perderam o direito de brincar livremente na infância, eles se tornaram excessivamente responsáveis, sabe? Crianças que não tiveram pai, mãe impondo limites ou permitindo que elas fossem crianças que brincam livremente. Elas se tornaram adultos excessivamente responsáveis. Por outro lado, crianças que foram mimadas, crianças que não podiam fazer absolutamente nada, não podia ter opinião, não podia ter teoricamente não tinha capacidade de fazer nada sozinho, o pai e a mãe fazia tudo por eles, se tornam adultos excessivamente dependentes, ou seja, elas precisam de alguém que seja o esteio, que seja aquele que é o porto seguro, que seja aquele que faz todas as coisas por ele. Muitas vezes se tornam adultos, né? O pastor Cote chama de bebezões de 90 quilos, né? Outro dia eu estava vendo uma reportagem lá, o rapaz estava com 30 anos de idade e ele se recusava de sair de dentro da casa do pai e da mãe. E aí, uma bela madrugada, o pai e a mãe, eles se mudam da casa sorrateiramente, de madrugada e de manhã. Aquele rapaz de 30 anos de idade acorda com a casa vazia, ele e o colchão e só. Então, você vê que a infância, minha e sua, ela é necessária com Deus. A gente precisa experimentar a liberdade de brincar com Deus e experimentar Ele ser aquele pai que está de olho, que quando a gente fala assim, pai, eu posso subir na placa do pare, o Senhor ele vai falar assim, querido, isso é perigoso. Aqui está passando muito carro. Se você cair, você pode se machucar. Agora ainda não é hora.
agora não dá. A gente precisa experimentar isso. Por quê? Porque Ele é um Pai perfeito e todas as coisas Ele vai nos direcionar daquilo que é o melhor para nós, enquanto a gente experimentar essa fase de criança com Deus. Sabe, eu e você, a gente quer saber de todas as coisas, a gente quer se informar, a gente quer ser muito bom, às vezes até de Bíblia mesmo, sabe? A gente quer saber das coisas, a gente quer, assim, se alimentar de tudo que a gente pode, de conhecimento, tal, de sabedoria, a gente quer realmente ser reconhecido no nosso meio, do quanto a gente é bom. Só que isso vai trazer distorções para mim e para você na nossa vida cristã. E o Senhor Jesus ele está nos ensinando a ser humildemente crianças diante desse Deus, diante desse Pai. E você sabe, a palavra Pai no Antigo Testamento, muito pouco se lê a palavra Pai. Quando se fala a respeito de Pai, com relação a Deus, fala-se geralmente de uma maneira muito respeitosa, fala-se geralmente de uma maneira de ser o Criador, de ser aquele Deus assim, o Todo-Poderoso, sabe? Só que quando você vai ler a palavra Pai no Novo Testamento, você encontra mais de 270 vezes Deus sendo citado como Pai no Novo Testamento. Ou seja, depois que Jesus chegou, essa palavra ela foi extensamente reproduzida no Novo Testamento, né? Então você vê que assim, Jesus, cara, insistentemente ele fica ensinando os discípulos a receber a Deus como Pai, né? Jesus, ensina a gente a orar. Fala assim, ó, quando vocês for orar, ora assim, ó, Pai nosso que estais no céu. Gente, ele já chega ensinando, fala assim, ó, você não vai tratar ele como o Todo-Poderoso, você vai tratar ele como Pai. Jesus ele chega e fala assim, papaizinho, sabe? E aqui eu já vou acabar abrindo um parênteses, né? Você vai ver que no meio gospel, no meio da igreja, no meio do círculo aí do evangeliquez, você vai ver muita gente falando, papai, papaizinho, tal, né? Cara, mas assim, Jesus ele falava desse jeito porque ele vivia constantemente com Deus. Você vê que ele tinha o dia a dia atribulado dele, cheio de coisa, e cuidando das multidões, e cuidando dos discípulos, ele não tinha onde descansar, ele tinha sono, ele cansava, ele chorava, ele sempre foi, desde que ele chegou aqui na Terra, Jesus sempre foi 100% homem. Ele tinha a paternidade do Espírito Santo. Isso tornou ele um ser humano realmente livre do problema da corrupção do pecado que foi introduzida na humanidade através do primeiro homem, de Adão. Por isso que Jesus precisava ser 100% homem, para que cumprisse o propósito de Deus aqui na terra, para que o sangue dele derramado voluntariamente na cruz do Calvário fosse o instrumento da aliança eterna do Deus Pai, através do Deus Filho, com toda a humanidade. Jesus Cristo, por ser 100% homem, ele é mediador entre Deus e a humanidade, entre Deus e você e eu, sabe? Então, essa questão dele chegar aqui na Terra e falar assim, eu sou filho de Deus, trouxe ali para aquele povo judeu, trouxe um rebuliço tremendo ali, porque naquele tempo todo mundo tratava Deus como todo-poderoso, como o inatingível, como o inacessível. Era só através de sacerdote pecador que precisava sacrificar o tempo todo, sabe? Sacrifício diário, sacrifício anual, para que tivesse a possibilidade de entrar no Santo dos Santos. E Jesus chega
e começa a falar que eu sou filho de Deus e eu trato meu pai de papaizinho, né? Isso trouxe tanto problema, mas tanto problema, que isso foi até a morte. Porque quando Jesus estava pregado na cruz, ainda vivo, os fariseus, os mestres, os saduceus ficaram zombando de Jesus. Falaram assim, ô cara, você não falava que você era o filho de Deus? Então cadê que ele não te tira daí de onde você está, cara? Sabe? Então você vê que aquilo criou um ranço, aquilo criou um ódio tremendo no povo judeu. Por quê? Porque o povo judeu era orgulhoso da mesma forma do Tome e da Tássia, né? Porque eles se achavam os únicos que eram o povo que era filho de Deus, né? Porque se você for ler o Antigo Testamento, Deus está falando exaustivamente que ele vai salvar toda a humanidade, né? Tem um povo escolhido, tem o povo de Israel, amém, tem. Só que Deus ele já escreveu o plano e o propósito dele antes da fundação do mundo. E o propósito dele era salvar toda a humanidade, sempre foi, sabe? Mas às vezes a gente é Tobi e a gente é Tássia, e às vezes a gente acha que a gente é filho mimado de Deus, sabe? E Deus ele tem propósito de salvar todos, né? E essa é uma outra, é a terceira lição. Mas antes disso nós vamos falar da segunda. Só que, deixa eu falar uma coisa com você. A humildade que Jesus está tentando ensinar aqui, nesse primeiro ponto, é essa humildade de intimidade, essa humildade de relacionamento muito próximo. Quando a Julinha, minha filha de 9 anos, ela quer falar comigo, ela fala assim, papai, vem ver uma coisa, sabe? É um negócio tão bonito, é um negócio tão gostoso de ouvir. Por quê? Porque ela tem intimidade comigo. Ela tem proximidade comigo. Ela quer me mostrar um desenho, ela quer me mostrar algo que ela fez, ela quer me mostrar o novo que ela produziu, sabe? E aí, quando a gente ouve papai, eu creio que é muito semelhante àquilo que Deus ele se alegra quando um filho e uma filha que tem intimidade, proximidade com ele, o chama. Então eu creio que nisso o Senhor Jesus ele está nos chamando a atenção, porque é, ele para chamar Deus de Abba, ele tinha uma vida de compromisso com o Pai. E essa vida de compromisso com o Pai, enquanto ele viveu aqui nessa terra, apontava o tempo todo para a cruz. E ele viveu compromissadamente com o Pai nessa terra, até o fim. Essa é a grande lição que Jesus está dando através dessa criança, quando ele puxa essa criança para o meio. Segundo ponto, quando ele fala a respeito de que de maneira nenhuma vocês entrarão no reino dos céus, ele está nos dando uma lição de obediência, né? Jesus, ele mostra a criança, né, da mesma maneira que ela olha para o Pai, essa maneira de se submeter à vontade do Pai, né? Porque a gente como chega numa fase da nossa infância que a gente não quer mais ouvir os nãos, sabe? A gente não quer ouvir as negativas que o pai e a mãe dão contra a nossa vontade, né? Você lembra que tem uma fase que a gente, como quando criança, a gente começa a falar os porquê, né? O pai e a mãe fala porquê, fala não, e a gente quer, mas por que não, né? Aí chega um ponto que o pai e a mãe perdem a paciência e depois de explicar muito e fica ouvindo por quê, aí já explode, né? Fala assim, por que não? Né? Então, assim, quem nunca passou por essa fase, né? Só que aí tem a fase da adolescência. Na fase da adolescência começa a criar um poder de argumentação muito grande, né? A gente, quando a gente é adolescente, a gente já tem uma mentalidade argumentativa e a gente começa a argumentar com pai e mãe que não deixa isso, não deixa aquilo, né? Então a gente vira aqueles adolescentes cristãos que começam a ler a Bíblia e começa a interrogar um monte de coisa. A gente começa a falar
a achar as entrelinhas das coisas, a gente começa a correr atrás de pregação, a gente começa a ouvir fulano, a ouvir ciclano, a ouvir beltrano, e aí a gente começa a argumentar, sabe? E esse é o ponto onde Jesus ele fala assim, queridos, eu estou te ensinando a obedecer como uma criança obedece o pai. Obedece, aprende a obedecer primeiro, aprende a olhar a Deus como pai, assim como eu estou ensinando vocês. E aí, depois, entendendo quem Deus é, e entendendo quem vocês são, aí depois, lá na frente, pode ser que o pai já comece a liberar um papo mais reto em alguns outros assuntos. Mas antes disso, a gente precisa aprender a ser criança. Terceira lição que eu vejo desse texto aqui é a lição que o Senhor Jesus nos dá a respeito de empatia. Jesus ele nos ensina a olhar para as pessoas que ainda não conhecem a Deus como Pai e as pessoas que acabaram de conhecer a Deus, para que também aprendam, os novos convertidos, os novos na fé, que aprendam também a ser criança, porque muitas vezes o novo convertido ainda está naquela fase de engatinhar, de trocar fralda, tem muita coisa que precisa ser explicada e a gente precisa ter empatia com essas pessoas. Muitas vezes a gente analisa as pessoas, a gente facilmente começa a classificar as pessoas em níveis, sabe? Nível de sabedoria, nível de entendimento, nível de cultura. E aí, mais uma vez, a gente olha para a palavra, a gente vê, o homem olha para o externo, Deus olha para o coração. E Jesus está falando assim, gente, sejam como o papai. Começa a olhar para dentro do coração das pessoas. Começa a olhar para as pessoas como vocês olham para mim. Quando vocês receberem uma criança, assim, acolhendo, recebendo, dando atenção para elas, aí vocês vão ser meus discípulos, aí vocês estarão aceitando essa criança como se fosse eu mesmo. Ou seja, em nome de Jesus. Quando a gente tem empatia pelas pessoas, a gente vive em nome de Jesus. A gente vive como ele viveu. Então, pessoal, nosso modelo, ele sempre foi, ele é e sempre será Jesus Cristo de Nazaré. O modelo é sempre esse. Ele. Eu queria ler junto com vocês Hebreus 5, de 7 a 8. O texto diz assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência. Pessoal, eu vou ler de novo. Embora fosse filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus, filho de Deus, aprendeu a ser obediente aqui na terra. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação e autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Querido, eu quero trazer 3 ensinos de Jesus aqui nessa passagem. Jesus ele foi reverente. O que é ser reverente? É você ter um respeito profundo por Deus. É ter um temor profundo e reverente a Deus. Sabe? Jesus ele foi reverente o tempo todo aqui. Por quê? Porque ele aprendeu a ser criança diante do Pai, ainda aqui na terra. E por isso, embora sendo filho, ele aprendeu a ser obediente aqui. Ou seja, Jesus ele fez questão de ser 100% homem, por quê? Porque eu e você, aqui vivendo aqui, nessa terra, sendo homem, sendo mulher, a gente está sendo sujeito a todas as tentações no dia a dia. Ele falou assim, pessoal, eu fui como vocês, eu sei como que é viver na carne como vocês. E eu, através da minha vida, eu estou ensinando a vocês, dá para ser obediente ao Pai, ainda aqui nesta terra, ainda aqui nesta vida. É sensacional. É o ensino do Senhor Jesus Cristo. Sendo 100% homem, ele aprendeu a ser obediente à voz do Pai, em todo o tempo da vida dele.
Aí, qual foi o resultado disso? Jesus, aprendendo a ser criança, aprendendo a ser obediente, reverente ao Senhor, ele recebeu o privilégio, a honra, o direito, sabe, de ser aperfeiçoado por Deus e cumprir plenamente o propósito divino que havia sido escrito para ele desde antes da fundação do mundo. E assim é também para mim e para você, porque se você for ler em Efésios, o teu propósito, o meu propósito, já foi escrito antes da fundação do mundo. E está escondido nele, está escondido no Pai, e através de Cristo, que é o único caminho para Deus, você e eu, a gente pode conseguir aprender a ser criança diante do Pai e obter esse aperfeiçoamento através de uma vida reverente e uma vida obediente ao Pai. Para finalizar, queria ler João 1, de 10 a 13. O texto sagrado diz assim: o Verbo estava no mundo, o Verbo era Jesus Cristo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Queridos, quando o apóstolo João ele fala assim que o Senhor Jesus ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, essa palavra no grego é a palavra exousia, ou seja, aquela palavra que fala a respeito de autoridade, é a mesma lá de Romanos 13, fala de autoridade. Você e eu, Senhor Jesus, ele deu para você e para mim a autoridade de sermos filhos e filhas de Deus. Ou seja, lembra quando Jesus ele pregava para as multidões admiradas falavam assim: meu Deus, esse cara prega com autoridade. Sabe por que Jesus pregava com autoridade? Porque ele vivia a vida de filho de Deus. Ele vivia o que ele pregava. Por isso é que ele tinha autoridade de filho. Ele tinha intimidade com o Pai. Ele tinha proximidade com o Pai. Ele pregava para as multidões, vivia lá, cumprindo o propósito todos os dias da vida dele. E a palavra fala em Lucas que todas as noites ele ia ter um tempo com o Pai. Ele era íntimo, ele era próximo. Ele viveu uma infância feliz com o Pai, interagindo com as pessoas, brincando livremente debaixo dos olhos do Pai, confiando de que a vida dele estava nas mãos do Pai e estando nas mãos do Pai o tempo todo. Ele foi crescendo em reverência, em obediência, ouvindo a voz do Espírito Santo. Sim, eu oro pela tua vida e eu te abençoo, para que você aprenda a ser criança, assim como eu estou aprendendo, a confiar num Pai que está olhando por mim, não me deixando subir nas placas do pare, mas direcionando a minha vida para o melhor em cada momento que eu estou vivendo, e que você também, da mesma maneira, Ele também olha e zela e vela por você, pela vida da sua família, em todo o tempo. Eu te abençoo para que você seja esse filho e essa filha que, para a glória dele, está aprendendo a ser criança. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.